só, prestem atenção. Olha só. Presta atenção aqui, você tá... É o professor que tá puxando conversa. Vamos lá, ó. Dentro desse aspecto todo, ontem foi aprovado por unanimidade, em segunda votação, lá na Câmara de Vereadores aqui de Maringá, um projeto do presidente Mário Sokawa que altera uma legislação e agora vai proibir a concessão de alvará de licença para casas de diversão noturna que não atendam a todas. Isso aqui é assim que se lê. Não atendam a todas as exigências legais aí com relação ao tratamento acústico do ambiente. Os estabelecimentos que estão em funcionamento e também não atendem essas exigências de isolamento acústico terão 1 ano para se adequar. A fiscalização é para saber se o isolamento está adequado e que não excede aí o número de decibéis que são previstos em lei, o máximo de operação. Para perturbar o sossego, vai ficar a cargo, e aqui está na lei isso, tá? No Instituto Ambiental de Maringá. Então os vereadores votaram em segunda discussão. Tem uma ideia de que a gente atrapalha a diversão dos jovens. A gente não, as leis atrapalham a diversão dos jovens quando vão nessa direção. E aí eu quero saber a opinião dos meus colegas aqui, porque me parece que é um endurecimento do que já existe. Ou eu estou enganado, Daniel? É um endurecimento, Paulo. Com certeza é uma lei que vem para dificultar mais. Essas casas noturnas que já existem, que não são muitas aqui, como o Luiz Neto dizia, vão ter dificuldades, principalmente as que ficam aqui no centro, perto de áreas residenciais, para se enquadrarem nesse novo formato. Claro que os jovens eles precisam entender um pouco da lei, ver que não é uma proibição, mas sim uma organização. Às vezes vão ter os lugares específicos para estarem fazendo as festas, os barulhos e os entretenimentos noturnos. E aí aqui a Regiane, que é comentarista do programa da noite, também pergunta ali da situação da Derval com a Piratininga. Que também, e aí as pessoas na rua, os carros de som, os lugares que só vendem bebidas, o acúmulo de gente, o som alto também vão entrar nessa situação ou somente as casas noturnas mesmo? Ela diz que a situação está ficando insuportável, de quinta a domingo, das 7 da noite às 4 da manhã. As pessoas ali na esquina, onde só vende cerveja, bebidas. Então não sei se entrou também aí no projeto do presidente Mário Sokawa a situação, mas é uma situação a ser pensada também. Ó, o princípio no projeto fala de proibir concessão para casas de diversão noturna. Então não está falando aqui de bares. A princípio se trata disso. Mas acho que é uma discussão que a gente pode ampliar aqui. Luiz Neto. Paulo, eu acredito que já é custoso para o empresário se adaptar a inúmeras situações e a prefeitura já faz um papel fiscalizatório das casas noturnas, bares e restaurantes muito eficiente. Tanto que a gente tinha bares que tradicionalmente eram conhecidos pelo barulho, que faziam em determinadas regiões, e só foi liberado alvará para eles mediante a realização de um tratamento acústico, né? Então eu falo assim, pode ser um reforço para a lei, mas é algo que já é feito. E quando a gente fala em casas noturnas em Maringá, se tem muito pouco. O que a gente tem em excesso, a grande quantidade de estabelecimentos, são bares com entretenimento. E aí a gente pode trazer o responsável por isso na prefeitura para falar sobre isso, né? Há essa divergência de segmentação, de KNAI, e é feita a fiscalização, e a fiscalização continua sendo feita, são duas instituições diferentes. A questão do alvará é feita, e a concessão do alvará é feita pela Secretaria da Fazenda, e é seguido todos os parâmetros, quem não segue os parâmetros não recebe alvará, e também a fiscalização do som, quem tem o entretenimento no alvará é bar, né? E as casas noturnas é feito pelo Instituto Ambiental de Maringá. E falando sobre isso, acho interessante a gente entrar nessa questão lá da Avenida Erval, né? A Avenida Erval, o grande... Com Arthur Thomas. Né? Com Arthur Thomas. Não é com a Piratininga. Errei de novo. O problema da Avenida Erval ali é a perturbação do sossego daqueles que vão com seus veículos, daqueles que vão lá colocar som automotivo, porque a lei ela não fala nada sobre conversa. Não tem como fiscalizar conversa.
conversa, não tem lei que fiscalize barulho de conversa. Então, quando o IAM ou qualquer órgão que fiscaliza a questão do som vai fazer a medição, eles têm um equipamento que diferencia isso. Então, é uma questão, é um diálogo mais amplo que eu sempre defendi aqui, que precisa ser conversado como sociedade, poder legislativo, poder executivo e também as forças ostensivas, né, como a polícia militar. Professor Jorge, quero te ouvir sobre todo esse assunto que a gente está abordando aqui. A situação do projeto que foi aprovado em segunda votação, e aí se estende isso para a perturbação do sossego fora desse ambiente de casa noturna. O Paulo, é importante aí já lembrar algumas questões. Já teve aquela lei que foi do vereador Sidney Telles, e eu, se não estou enganado, acho que o Flávio havia votado contra, aquela do escapamento da moto. Tem muita discussão, etc., como se controlaria, mas terminou sendo aprovada e aí você tem já uma norma. De lá para cá, a gente se pergunta, já viu o rosto do Kim? Falou, não mudou, não houve mudança. Quando a gente analisa o projeto de lei e depois a lei aprovada, que é da autoria do Dr. Mário Sucagua, que tem um grande respeito por ele, a gente vê uma situação peculiar. O artigo o 17A, que se inclui em uma lei que trata justamente da questão do controle e fiscalização das atividades que gerem aí poluição sonora.